O mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica, era história real. E a história real tende a ser sem graça. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e a juventude dele, os trabalhos de Hércules. Mas assim, arqueologicamente não tem nada desse período da vida de Jesus, de 12 a 30. Nada. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Mas, de novo, a busca do mito. A gente Sim. quer alguma coisa, Quer. tem que ter alguma coisa. Não tem. Aí eles falavam que tinha o Deus Pai, Deusa Mãe e Deus Filho Jesus. E a Deusa Mãe foi encarnada em Maria Madalena. Parece que todo mundo quer Jesus no time dele. Jesus teve que ser indiano, Jesus foi yogi, Jesus era mulher. Agora, a última é que Jesus é gay, Jesus era ET. Nesse corte do Ciência Sem Fim, Rodrigo Silva fala sobre o período desconhecido da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, sobre Maria Madalena e o seu papel na vida de Jesus, e sobre os mitos envolvendo essa figura lendária. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. E como que é Maria Madalena? Existiu mesmo? Não Existiu, inclusive. Porque é uma coisa assim, eu vou falar, cara, do meu total desconhecimento de tudo. O que eu ouço o pessoal falando, né? Que fala assim, Jesus Cristo teve um problema porque a gente sabe quando ele nasceu e sabe quando ele morreu. Mas tem um período da vida Dos dele 12 aos 30 anos. que a gente não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu, então, com Jesus, que arqueologicamente se tem alguma coisa e tal, nesse período de vida dele? Eu vou te dar a resposta mais simplória que você pode imaginar, mas é essa. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Entendi. Só isso. Mas, de novo, a busca do mito. A gente Sim. quer alguma coisa, Quer. tem que ter alguma coisa. Não tem. Gente, quem é sofisticado é o ídolo. Aí que eu vou falar agora em teologia pra você. Quem é sofisticado e que o glamour é o mito, é o ídolo. O Deus de Israel, não. Vou dar um exemplo de estudo de casa e eu volto pra Jesus da Maria Madalena lá, que você perguntou. Deus, quando apareceu pra Moisés no Sinai e deu os 10 mandamentos, que os judeus até contam a piadinha, que originalmente era pra ser uma tábua só, né? Aí depois em quantas? E 2, né? Duas, né? Pode ser até 3, que é aquele filme antigo lá que eu esqueci o nome, daquele judeu lá que... Aí falou assim, aqui estão as 3 tábuas, aí cai Uma quebra, né? as 2 tábuas. E o pessoal brinca também que assim, que era uma tábua só, e Deus falou, Moisés, aqui estão os meus mandamentos. Aí falou assim, o que é isso? Os meus mandamentos, Moisés? Quanto custa? É de graça. Então eu vou levar 2. né? Então, nesse momento da aparição, você tem a epifania. Deus aparece no Monte Sinai, com raios, trovões e tudo mais, e o povo fica assustado. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, faz uma barraca para mim lá no meio do acampamento, que eu vou ficar no meio do povo ali. E o santuário, que o primeiro templo judeu, era um negócio besta, pequeno, besta no sentido de simplicidade. Não tinha nada parecido com o templo de Karnak, com os templos babilônicos, os sumerianos, coisa simples. Então Deus foi sempre bem simples. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, ele se encarnou num bebezinho. E Jesus se tornou homem mesmo. O menino Jesus fez cocô na fralda, arrotou, vomitou. Era um ser humano, né? Ser humano. E ele, nesse período aí, com exceção dos 12 anos, que eu posso colocar desde a infância até a fase adulta, que o único episódio que a Bíblia conta é a ida de Cristo aos 12 anos no templo, que alguns pensam que foi o bar mitzvah de Jesus. Embora, bem da verdade, o bar mitzvah hoje é com 13 anos completos, mas nós não sabemos até que ponto isso é uma tradição rabínica posterior, e na época de Jesus era com 12 anos. Só. E não tem nada, é porque não tem nada. Você entendeu? Entendi. Mas tem que tomar. Não tem. Ele simplesmente trabalhou lá na carpintaria, andou em Nazaré. Talvez era uma pessoa de um caráter mais elevado, que agora eu já estou especulando, mas com base em alguma possibilidade. Foi vítima de inveja, de bullying dos outros que iam fazer coisa errada, ele não. Até que o dia ele vai ser batizado por João Batista e aí a história continua. Mas você perguntou da Maria Madalena, você ia fazer uma questão sobre ela. Não, é que o pessoal fala da Maria Madalena, né? Que tem ela... que ter também um romance de Jesus com Maria Madalena. Que foi, e aí dali saiu uma linhagem e... que foi pra França, pra Gália. Os templários que protegiam, né? Exatamente, tem toda essa os história, né? merovingios que a protegiam. isso aí. Na França até hoje existe. Eu escrevi um livro agora sobre Maria Madalena. Vai ser lançado ano que vem legal. pela editora Planeta. Vou te mandar um na época. Mas aí, a verdadeira história. Eu falo assim, porque tem a parte, o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, primeiro, tem alguma coisa escrita sobre ela. E arqueologicamente, você consegue comprovar alguma coisa disso ou não? Até agora, arqueologicamente falando, eu consigo comprovar o contexto de Maria Madalena, Certo. cultural e histórico. Mas fora da Bíblia, nós não encontramos nenhuma prova arqueológica dela. Fora da Bíblia. Você entendeu? Eu consigo achar o contexto. Esse é um problema da arqueologia, Sérgio. Seja ela arqueologia bíblica, grega, até a do Brasil. Nós trabalhamos com fragmentos de história. Sim. É uns pedacinhos do quebra-cabeça, né? Vamos falar, os evolucionistas mesmo, com relação aos fósseis humanos. Sim, é uns Hominídeos. pedaços, É uns pedacinhos, um aqui e outro lá. Agora acharam mais um, né? Eu vi hoje na reportagem lá. Estão datando 300 milhões de anos, se eu não me engano, e tal. Pequenininho, às vezes um pedaço de um hospital, alguma coisa assim. A arqueologia é a mesma coisa, a gente não encontra o quadro completo. A gente encontra fragmentos e tenta reconstruir a história. A Maria Madalena foi uma mulher judia, pelo que eu cruzo da Bíblia com o conhecimento da época, foi uma mulher de significância
assim, cultural e até social muito elevada. Por quê? Naquele tempo, o sobrenome da mulher vinha das seguintes maneiras. O nome do pai dela, fulana, filha de Beltrano. O nome do marido dela, para que se casasse, tem isso nos evangelhos. As mulheres que seguiam Jesus. Lá estava Maria, mulher de Clopas. Maria, mulher de Zebedeu. Exatamente, era o sobrenome. Entendi. Você entendeu? Até hoje, assim, por exemplo, é um pouco machista essa cultura ainda, né? A mulher ainda pega o sobrenome do marido, não o marido da mulher. Mas é que vem dessa coisa linha. Histórica. Em espanhol, como, né? quando fala, por exemplo, o sobrenome, a mulher passa a ter o D. Por exemplo, Ellen White, que é uma escritora americana adventista. Os americanos chamam Ellen White. No mundo hispano é Helena de White. De White, por causa do marido. Né? Uhum. Então tinha isso. Era o pai, ou o marido, ou o nome do filho. A mãe de fulano. Não tinha a ideia de dar sobrenome da mulher, a origem dela. Então tem Paulo de Tarso. Mas não existe Paula. Mas e Maria de Nazaré? Não tem na Bíblia a expressão Maria de Nazaré. Isso aí foi uma coisa Maria, que a gente mãe de Jesus. Foi o que a gente colocou. Sabemos que ela era de Nazaré. Mas na Bíblia não tem a expressão Maria de Nazaré, porque eles não falariam assim naquele tempo. Só que ela é Maria Magdalena. Provavelmente Maria da cidade de Magdala. Olha que legal. Então ela quebrava o estereótipo da época. Entendi. Ela quebrava o estereótipo da época. Aí eu fiz todo um Então ela era, assim... Tinha posses. Ela era uma pessoa importante ali e tudo. Agora, mito. Ela não foi prostituta. Sim, que é isso que eu falo, né? Foi o Papa que colocou isso. Mais tarde, mas por que quiseram meio que... o quê? Quiseram acabar com a imagem dela e tal? Por quê? Tem várias histórias. Mas Jesus chegou a conhecer ela, será? Sim. Ela esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus e ela foi uma das seguidoras de Jesus. Olha só. Ela foi uma das seguidoras de Jesus. Mas aí se ela tinha posse... Jesus era uma pessoa humilde, Humilde, né? sim, exatamente. Por que será que ela foi seguir? Ela era uma pessoa muito mais posse, você acha? Sim, mas com mais posse, você fala? Sim. E acabou seguindo. Muitos deixavam tudo para seguir um rabino. Era o típico da época. Você deixa para seguir o rabino e você até ajuda ao movimento com suas posses. Como os apóstolos também. Pedro era pescador. Largou para seguir Jesus. E assim foi, você entendeu? Entendi. Então, assim, muitas pessoas acabavam deixando isso e seguindo a Cristo. E ela foi uma discípula. Tem uma expressão na Bíblia interessantíssima, que Jesus vai até a casa, porque aí tem duas opiniões. Uma que Maria Madalena seria uma, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. É? É a mesma mulher. Isso aí como? Arqueologicamente? Arqueologicamente, olha, exatamente. O que você achou pra... Na verdade, assim, existe uma arqueologia do texto também. Sim. Você entendeu? Aí a gente vai fazendo o cruzamento, que um evangelista dá um detalhe, outro dá outro, e você vai cruzando. E, por exemplo, um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Para que se veste. Aí, depois da morte dele, quem vai aparecer para ungí-lo é Maria Madalena. É Maria Madalena, tava lá, né? Tava lá, então é a mesma. E aí fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Era uma expressão para aluno-professor. O Paulo de Tarso, Entendi. Quando fala da época de academia dele, fala assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. Uma dos Talmidim, dos discípulos. Isso quebrava o paradigma da época. Porque eram só homens? Só homens. Caramba. Então ela foi assim, se a gente fosse falar, uma mulher além do seu tempo. Assim. Foi da vanguarda. Há outras exceções à regra, mas são exceções assim, muito raras. Eu encontrei duas ou três. Uma que era professora, mas a maior parte o papel da mulher era ser do lar. Entendi. E ela quebrou isso aí. Quebrou isso aí. E aí por isso que falam esse monte de coisa dela, então. Exatamente. Será? Aí alguns pensam até que havia um ciúme ali, porque a igreja foi muito, durante um tempo, que aconteceu uma coisa. Tem um movimento que surgiu depois ali, de novo a questão do mito. Quando o cristianismo terminou a fase apostólica, no final do primeiro século, o mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica. Era uma história real. Era história real. E a história real tende a ser sem graça. Isso. Deixa eu colocar uma nota de rodapé. Um sem graça entre aspas. Porque, por exemplo, se eu olhar num telescópio hoje, não é aquele universo mágico que eu idealizava quando criança, brincando de astronauta, onde você vê a estrela naquele que a gente desenha e as estrelas sorrindo. Não é aquele universo. Ele é frio. Se eu pegar até as palavras do Carl Sagan, ele é indiferente. Mas ao mesmo tempo que ele é frio e ele é indiferente, é muito interessante. Você vai soltar uma lágrima quando você olhar para aquela imensidão de estrelas, como eu fiz lá na Serra da Piedade. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, quando eu falo que a realidade ela não é tão extraordinária como o mito, isso não significa que ela não seja maravilhosa. Então, os evangelhos estão dentro dessa realidade que não é mitológica, mas é maravilhosa. Mas está aquém do mundo de mentalidade mítica. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico.
Porque tudo na época era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar Criar o evangelho mais aí. coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e juventude dele, os trabalhos de Hércules. Hércules matando... Cara, então foi assim, caiu como uma luva. Caiu como uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios, como o Criando Evangelho de histórias pra Maria. essa fase de Jesus. Exatamente. Caramba, Aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim. Onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus uma vez estava brincando com os passarinhos, o pai dele chamou a atenção, ele bateu, passarinho de barro, ele bateu palmas, os passarinhos de barro saíram voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim, olha, adivinha o que tem dentro daquele lugar lá. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro tinha um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro tem um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Tá vendo agora? Aí nisso surgiu um movimento que não deve ser confundido com o agnosticismo que eu falei, chamado gnosticismo, sem A. O gnosticismo diz o seguinte, tem um conhecimento secreto que te liberta. E nesse conhecimento secreto, eles começaram a falar que entre nós e Deus tem vários eons de elevação espiritual. E nesse mundo mítico ainda faltava uma figura da mulher. Aí eles falavam que tinha o Deus Pai, Deus a Mãe e Deus Filho Jesus. E a deusa Mãe foi encarnada em Maria Madalena. Aí começou todo aquele mito de Maria. Provavelmente por causa disso. Aí você não corrige um erro, um extremo com outro extremo. O Papa, acho que foi Inocêncio VIII, se eu não me engano, não vou lembrar qual dos papas que foi. Ele pegou e fez uma homilia onde ele falou que Maria Madalena era prostituta. Ah, então é daí que surge essa história. Aí surgiu, século VI. Aí surgiu, Maria Madalena prostituta, e ficou até hoje, igual os índios do Brasil, que hoje são índios, não tem nada a ver com a Índia. Entendi. Mas assim, arqueologicamente não tem nada desse período da vida de Jesus, de 12 a 30. Nada. Porque o máximo ele seria uma pessoa normal Normal. O máximo que eu pego é o contexto histórico daquele período. Tá. Eu posso falar com você, olha, era um período de instabilidade política, Roma estava fazendo isso aqui, tal, não tem nada. É como se fala assim, tá, Sérgio, não tem nada arqueológico da vida do Sérgio dos 6 aos 18 anos. Não tem nada. Mas eu posso ter uma ideia do que o Sérgio pode ter sofrido, porque o Sérgio foi criado, você é da onde? Do Rio? Não, daqui. Não, eu não. Nasci em Londrina, Londrina. Fui criado em Minas. Foi criado em Minas. Minha infância foi em Minas. Pronto. Se for lá em Minas, tem uns restos arqueológicos. Então eu posso falar assim, olha, eu não sei nada... Melhor nem mexer nesses restos, melhor, não. né? Deixa eles lá. Eu não tenho nada do Sérgio direto. Mas eu sei que nessa época que o Sérgio era adolescente, foi a época que teve uma greve na pé da cidade de lá, muita gente ficou desempregado. É provável que a família do Sérgio tenha sofrido começa alguma a fazer coisa. ali Então, as ligações. Aí é uma hipótese que eu não posso repetir em laboratório, mas ela faz um sentido dentro do método de historiografia. Saquei. E uma outra história que eu vi, eu vou tirar muita dúvida aqui minha. Opa, eu espero saber responder tudo, senão o Google ajuda. Eu vi uma história uma vez, passava um documentário acho que no History, num desses canais aí, de que Jesus seria um cara muito esperto, muito inteligente. Porque ele conhecia o Velho Testamento e sabia que ali estava escrito que surgiria um Salvador e tal. E com base naquilo ali, ele se preparou. Ele era uma pessoa normal, mas muito inteligente, muito esperta, que leu aquilo e lendo aquilo ele teria se preparado para ser aquela pessoa e aparecer. Então, eu lembro de um episódio lá clássico que é o Domingo de Ramos, né? Que tem na igreja, Sim, né? Que é o Domingo de Ramos, é quando ele entra lá e tal, e na igreja o pessoal leva os ramos e não sei o quê. Que ele saberia que iria acontecer aquilo e ele fez tudo pra... Ele dava um jeito das coisas se cumprirem daquele jeito. Já ouviu essa história? Já, como que é? já. Isso aí, como que é? Olha, agora você vai ver que interessante. É uma loucura muito grande isso aí. O cético sou eu. Vou contar uma historinha para começar a responder. Diz que uma vez um religioso estava reverenciando as águas do rio Ganges. Estava mergulhando lá e tal. Coitado, caramba, Rio Grande do Sul pra caramba. Exatamente. Aí um amigo como você chegou para ele e falou, paz, não faz isso. Você vai pegar uma doença aí. Isso aqui está contaminado. Não pode, esse rio é sagrado. Vou te mostrar que não é sagrado. Trouxe um microscópio, colocou umas gotas do rio no microscópio. Quando o cara olhou o microscópio completamente poluído, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Embora essa parábola que eu contei coloque o religioso como, eu posso dizer que em todos os segmentos existem pessoas que agem como esse religioso. Entendi. Mesmo segmentos não religiosos. Uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Então o pessoal começa a inventar uns negócios que eu vou responder não como crente, como um estudioso. Isso. Quando eu te falei que a Maria Madalena foi discípula de Jesus e tal, quando o meu livro sair, você vai poder ver, tá cheio de notas de rodapé. E notas de rodapé não é de artigo da UOL, artigo indexado, journal, livro técnico, acadêmico, é recurso ao grego, ao hebraico, que você vê, poxa, o livro foi bem pesquisado.
ainda que você chegue a uma conclusão diferente do autor, você vê que o livro foi bem pesquisado, como na sua área. Ainda que você, na física, você fale assim, olha, eu discordo do fulano quanto a esse detalhe dos buracos negros. Mas a pesquisa dele foi bem fundamentada. Ainda que eu chegue a uma conclusão diferente, mas o cara, ele botou ali, né? A mesma coisa, o Código da Vinci, eu consigo ver que é uma pesquisa mal feita. Sim. Então, quando eu vejo, até, desculpa, eu não sei se vou quebrar agora o que eu falo aqui, mas a History só está caindo de qualidade dia após dia. Ah, sim, isso é verdade. A History, por favor, não sei se é em nome de vender mais ou se a população está ficando mais emborrecida, mais estúpida, sabe? Não tem mais uma coisa fundamentada. Ainda tem alguns especialistas que se prestam a dar depoimento, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Cadê a fundamentação disso? Não é que eu estou querendo defender a Bíblia, custe que custar, não, mas assim, dê-me as provas. Constantino adulterou a Bíblia no Concílio de Niceia. Esquece se crê ou se não crê. Vamos falar de pesquisa acadêmica. Isso é uma afirmação tão gratuita quanto eu dizer que você é pai de uma garota que está lá agora. Entendi. Tá, Rodrigo, peraí, vou até te processar aqui por calúnia de difamação, porque para você falar que eu sou pai de uma garota lá, você tem algum exame de DNA, tem alguma escola? Não, porque o Sérgio, sabe por que o Sérgio está aqui agora? Não é porque essa menina está lá, por isso que o Sérgio não vai à Bahia. Não, eu não fui à Bahia porque eu não estava com a agenda. Não, quer dizer, para você falar qualquer coisa, você tem que ter uma fundamentação mínima para elencar aquela possibilidade. Senão, você está fazendo um perjúrio ou você está levantando um falso depoimento, sim, só que a Bíblia não pode se defender num tribunal. Então, é muita sandice. Aí também tem outros que querem falar que Jesus foi para a Índia, que ele ficou lá na Caxemira, que ele aprendeu que Jesus era o yogi. Também do pessoal ufólogo, tem gente que fala que Jesus era um ET. Sim. Ah, não, isso aí tem vários. Jesus era um ET. Pô. Então, assim, rapaz, olha, o mundo hoje... Isso aí não fala, não. Isso aí já um cara vai brigar comigo e afirmar, cara, é certeza absoluta. O cara falou assim, é certeza absoluta que Jesus Cristo era ET, porque ele desceu e não sei o quê. Eu falei, cara, eu você tenho tá falando medo... que é certeza, eu vou falar o quê? Eu tenho muito medo, e sem nenhuma arrogância que eu falo isso aqui, porque eu também sou uma pessoa com minhas limitações, mas eu tenho medo da histeria mental, seja do lado dos religiosos ou dos não religiosos. Você entendeu? E o fundamentalista, tem um fundamentalista ateu também, você sabe disso. Tem um fundamentalista agnóstico, tem um fundamentalista religioso, tem um ativista. Então, sabe, eu acho assim, o Deus que eu acredito não é o Deus dos escândalos. Entendi. Embora Paulo falou. Mas da onde que esses caras tiram essa... É porque também, Jesus, eu vou te contar, né, cara? Esse período de 12 a 30 aí, fica esse buraco, cara, abre muita possibilidade pra loucura, né? Mas olha que interessante, ninguém preocupa muito com a adolescência de Charles Darwin. Né? E também tem um buraco. A gente só sabe que ele... E dele nem quando criança, você só sabe dele ali quando tava no barco lá. Exatamente. O Nietzsche também só pega ele depois já quase ficando insano lá no sanatório. Ninguém preocupa com a adolescência de Mahatma Gandhi. Agora, é lógico. Aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que admitir. O nome Jesus, ele tem uma coisa que atrai. Para você aderir ou odiar, como dizia C.S. Lewis, você pode até cuspir nele, você pode até não acreditar nele, mas ele mexe com você. Porque é curioso que nenhum livro do mundo foi tão perseguido e hostilizado como a Bíblia. Nenhum. E olha o paradoxo. A Bíblia, que foi o livro mais queimado, mais proibido, mais hostilizado, hoje é o livro mais vendido e com o maior número de manuscritos preservados. Então, esse livro tem uma coisa que atrai o ódio ou a adesão completa. Claro, Só explicando, amor ou ódio, né? Só explicando uma coisinha que eu falei aqui que pode gerar uma dúvida em alguém, quando eu falei assim, o Deus que eu criei não é o Deus dos escândalos, porque Paulo falou, nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas quando ele falou escândalo para os judeus, no sentido que os judeus se escandalizavam com aquilo que quebrava, não que Deus seja escandaloso. Entendi. O pessoal aqui tá falando que eu tô... Cara, eu tô falando, eu vi isso aí num documentário, cara. É um documentário que tem... Deve ter aí, vocês vão achar esse documentário onde o cara fala isso. E isso aí ficou na minha cabeça, cara. Não, você sabe qual que é a coqueluche agora, a onda agora, né? Não, qual que é? Jesus é gay. Ah, é? A cada época tem que rotular de alguma coisa. Parece que todo mundo quer Jesus no time dele. Jesus teve que ser indiano, Jesus foi yogi... Olha, a ideia, vocês estão achando que o Sérgio está exagerando, mas eu vou falar com conhecimento de causa. E eu estou dentro da minha área de... Tem tese que eu falo não no sentido acadêmico da palavra, dessas loucuras por aí, né? Tem tese que Jesus era ariano, Jesus era yogi, Jesus era mulher, agora a última é que Jesus é gay, Jesus era ET. E aí vai, né? E aí vai. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.